Olá, pessoal. Me chamo professora Juliane Costa. Estamos aqui na 5ª edição do Enfermagem em Foco para falarmos do lançamento do livro de saúde da mulher, publicado pelas professoras do curso de enfermagem, o qual o livro é intitulado Mulher em Foco, Caminhos do autocuidado e prevenção na saúde feminina. Estamos aqui com as professoras Herta Soraya, que é a professora de saúde da mulher do curso de enfermagem, enfermeira obstetra, e com a enfermeira professora Anne Milani, doutora em ciências da saúde, também organizadora do livro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro de saúde da mulher, uma obra acadêmica tão importante para os cuidados preventivos. Então, ninguém melhor do que a professora Soraya, né, para falar da saúde da mulher, para falar da construção desse livro. Também foi autora do prefácio do livro. E, Soraya, eu gostaria de iniciar, né, falando sobre o surgimento do livro, né, que esse livro ele surgiu justamente baseado nas orientações, no quantitativo, né, do acervo de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso voltados para a área de saúde da mulher, que hoje a gente possui no curso de enfermagem. E baseado nisso, em uma conversa, decidimos, né, pela elaboração desse livro. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas nesse momento para que todo mundo, nesse momento de lançamento, todos que nos assistem, né, acadêmicos, profissionais da área, possam se apropriar, né, e logo realizar, no futuro breve, o acesso ao livro, fazer uma leitura, né, mais aprofundada, utilizar isso para outras escritas de outros trabalhos de conclusão de curso, né. E aí, eu gostaria de te perguntar, antes, Soraya, o que significa quando a gente decidiu por determinar como um título o autocuidado dentro da saúde feminina? Como você poderia nos explicar para os acadêmicos, para quem está nos assistindo, sobre o autocuidado? Olá, primeiramente quero agradecer pelo convite de estar aqui participando, né, de uma obra tão importante, que é falar sobre a mulher, né? Então, a mulher, ela representa muito o autocuidado, tá? A gente já tem isso intrínseco na nossa vida como mulher. E é muito importante, né, a gente ter uma obra como essa para a gente poder levar, né, ao público feminino, como também aos demais públicos, para entender o que seria essa questão, essa dimensão que envolve, né, a mulher de forma geral. Então, o autocuidado, ele é fundamental para a saúde da mulher, como também para a vida da mulher. Eu gosto sempre de fazer um resgate histórico, né, diante da saúde e da própria vida social da mulher, que em meados do século XX, a mulher ela era vista como um ser reprodutivo. Então, o foco que a gente tinha, principalmente nas políticas públicas, era direcionado a essa questão que envolve a reprodução. Então, a mulher é muito rotulada como só um ser reprodutivo. E aí, com o movimento feminista, né, daquela época, viu que a mulher ela tinha outras necessidades, né, em relação principalmente à questão de saúde. Então, foram constituídas novas políticas públicas de saúde voltado à mulher, né? E aí, a partir daí, existe um foco mais direcionado a esse autocuidado. Porque quando a mulher ela tem esse autocuidado em relação à sua saúde, né, vem outros fatores associados, como a autoestima, né, a própria prevenção. Porque quando a mulher ela tem esse autocuidado, ela tem uma preocupação, né, em questão relacionada à sua saúde, que isso também é bem intrínseco em nós mulheres, né? Quando a mulher ela não está ali para cuidar de si, ela sempre está preocupada em cuidar do outro, né? Se a gente for levar isso para o próprio Sistema Único de Saúde, a gente vê que o maior público direcionado são mulheres. Se você chegar na unidade de saúde, em um hospital, o maior público é mulher. Então, esse autocuidado é um fator essencial e muito importante quando a gente fala de saúde da mulher. Verdade, Soraya. E, Soraya, como é que você observa
a maneira como esse livro ele pode impactar na leitura por outras mulheres, por educadores, pelos acadêmicos de enfermagem, mas também por outros profissionais de saúde? É algo assim essencial e de extrema importância, né? Porque o livro ele está vinculado à questão de educação e saúde também, né? Como você falou, são obras, são artigos científicos que foram realizados, né, por alunos, a qual traz essa necessidade também da educação e saúde, que é importante, né? Então, o livro ele vem a contribuir com isso, divulgando esses resultados, que tudo é baseado, né, em evidências científicas, e vai ser muito importante para que as mulheres e o público de forma geral, também os profissionais de saúde, tenham acesso, e ali eles vão encontrar, né, respostas para algumas situações que muitas vezes trazem dúvidas, né, nesse contexto que fala tanto da vida da mulher, porque quando a gente fala da saúde da mulher, a gente não deixa de falar exatamente de questões relacionadas ao social, ao cultural e principalmente relacionadas à saúde dela, que é de extrema importância. E uma coisa interessante que eu achei nesse livro é que ele aborda, né, desde a atenção integral à saúde sexual, mas também à saúde do adolescente, né, até que chegue na fase realmente dos cuidados para com a saúde da mulher, dos cuidados integral, né, sobre a prevenção, sobre a realização periódica do exame citológico, né. Enfim, tá uma abordagem bem completa, né, os capítulos do livro, assim, tem temáticas interessantíssimas, de modo que a gente pôde realmente integrar conteúdos sobre a saúde da mulher, né, em uma perspectiva de uma completitude de informação no que se refere até mesmo à ementa de saúde da mulher, por exemplo, não é? Aos conteúdos de saúde da mulher, até podendo ser utilizado como instrumento, né, pelos próprios alunos, pelos próprios acadêmicos, instrumento de estudo, né? Porque, assim, lá dentre os capítulos, a gente fala também das infecções sexualmente transmissíveis, né? Fala-se do exame citopatológico. Então, são conteúdos que eles têm acesso na disciplina de saúde da mulher, né? Não só o curso de enfermagem, acredito também que outros cursos também, né, estudam infecções, estão, querendo ou não, manuseando ou manipulando, né, exames citopatológicos, a exemplo do curso de biomedicina. Exato. E é muito importante enfatizar isso, até porque é utilizado de forma geral pelas mulheres, né? Então, nós mulheres, a gente tem essa função, como estamos aqui, né? De trabalhar fora de casa, né? E também temos a função de propagar essas informações enquanto docentes, enquanto profissionais de saúde. Então, esse livro, ele veio mesmo a contribuir de forma geral, né? Você citou a questão profissional, mas quantas mulheres profissionais não podem ter acesso ao livro também para utilizar como forma de autocuidado, da própria informação. Com certeza. Né? Que isso é extremamente importante. E, professora Anne, me fale dos desafios, né? Porque tivemos alguns desafios, mas eu gostaria que você aqui citasse alguns desafios sobre escrever o livro de saúde da mulher. Professora Juliane, são vários desafios para que a gente consiga concretizar e finalizar um e-book dessa dimensão. Foram vários. E, a princípio, o maior desafio foi a gente conseguir alinhar uma ideia que justamente trouxesse uma proposta para que a mulher ela fosse vista de uma forma integral, como você falou. No livro foi abordado todas as fases da mulher, desde a puberdade até a fase do climatério. Então, assim, a gente conseguiu alinhar esse conhecimento de uma forma integral para que esse livro ele pudesse contemplar todos os públicos, não só adolescentes, como também até a fase idosa, né? E, assim, vários fatores que podem interferir na relação da saúde da mulher, na qualidade de vida, com relação até às oscilações hormonais que a gente sabe que existe, né? Então, assim, é um conhecimento que esse livro ele proporciona imenso, não só para os acadêmicos, como também para nós mulheres, como a professora Soraya abordou. E nós precisamos ter esse conhecimento
para que a gente possa lidar com diversas situações, né? Nós que somos mulheres, nós vivenciamos esse tipo de situações no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não sabe como conduzir, né? Então, esse livro, ele traz justamente essa proposta. E o desafio maior que eu achei, a princípio, foi justamente esse, que a gente conseguisse alinhar uma ideia que contemplasse a mulher em todos os aspectos, em todas as fases. E foi o que a gente conseguiu. Né? A gente sabe que existem os entraves, né? Os gargalos para a elaboração de um livro. Sim. São várias ideias, mas a gente conseguiu contemplar e estruturar a mulher de uma forma integral na sua completude, não é verdade? Então, assim, o maior desafio, eu acredito que foi esse, que nós vivenciamos. Sim, concordo. Inclusive, o que me chamou a atenção foi tão integral a nossa abordagem, né? Ela foi tão completa que a gente tem um capítulo, que é o 9º capítulo, que fala sobre as mulheres privadas de liberdade. Porque nós sabemos que existe a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Penitenciária. Nós sabemos que existe a atenção primária, também integrava a saúde presidiária. Existem programas específicos. E na preparação desse artigo, né, que é um trabalho de uma orientanda de Soraya, muito interessante esse capítulo, esse 9º capítulo, Barbosa, ele cita que na avaliação que ele fez do sistema dessas mulheres privadas de liberdade em um determinado sistema penitenciário, ele observou que há uma precariedade na assistência. Isso. Então, o sistema ele ainda é precário, embora exista uma atenção primária específica para as mulheres privadas de liberdade, não só para as mulheres privadas de liberdade, mas para o sistema penitenciário. Isso. E a gente vê ainda essa fragilidade. O capítulo traz uma coisa muito interessante também que me chama a atenção, Soraya, que é a questão de se tratar as mulheres privadas de liberdade centrada na maternidade apenas. Sim, isso. Só na questão de parir, né, de reproduzir, e eles não se focam, porque ali são mulheres vulneráveis. Com certeza. É uma população, né, característica de vulnerabilidade. E a questão, não existe um monitoramento específico, uma vigilância mais atuante com relação a outros fatores, as infecções, como, por exemplo, já foi citado aqui, sexualmente transmissíveis, né? A questão também da própria vigilância alimentar dessas mulheres, a vigilância emocional, não é? Então, assim, é um livro que eu concordo que ele passa justamente por todos os trajetos da fase da mulher. Isso. E ainda, como se não bastasse ser tão completo, a gente ainda citou esse público, né, tão vulnerável, né, que é as mulheres privadas de liberdade, que precisa, sim, da atenção integral, tanto da atenção da saúde primária, as equipes de saúde primária precisam estar dentro, realmente, das cadeias, né? Precisam estar dentro desses ambientes em prol de que, realmente, a assistência ela seja mais eficaz. Exatamente, Ju. E eu sempre gosto de focar esses públicos que também foram inseridos na Política Nacional de Saúde da Mulher em 2004, que a gente chama os novos grupos populacionais de mulheres. E esses grupos estariam as mulheres privadas de liberdade, mulheres lésbicas, mulheres deficientes, mulheres agricultoras. Então, a gente precisa também visibilizar esse público. Então, a gente muitas vezes não vê questões particulares que envolvem essa dimensão também das mulheres, que são esses grupos. Né? E quando a gente fala, né, eu costumo falar na minha aula, quando eu falo de política pública relacionada à saúde da mulher, é que a mulher privada de liberdade, ou o homem também, eles estão ali privando da sua liberdade e não da sua dignidade, né? Então, assim, a gente precisa, como sociedade, entender que pessoas privadas de liberdade, elas pagam com a liberdade. Então, elas precisam de saúde, ela precisa dos direitos serem resguardados, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê algo que passa na mídia e os direitos humanos caem em cima, é porque todos nós temos direitos
humanos adquiridos por lei, inclusive pessoas privadas de liberdade, né? E a gente não pode esquecê-las, inclusive as mulheres, né, que têm esse papel da reprodução, que dentro da política penitenciária, elas precisam também ter essa assistência voltada às infecções, né, de forma geral, mas e exclusivamente sexualmente transmissíveis, como também a saúde mental, Isso. né? E outros tipos de assistências que são necessárias para essas mulheres privadas de liberdade. Verdade, Soraya. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Dizer que, assim, foi maravilhoso a gente desenvolver esse livro, tá? Espero que realmente esse livro ele possa ser abraçado, né, pelos nossos acadêmicos, assim também como por todos os docentes, né? Isso. Outros profissionais da área que desejam, que tenham curiosidade sobre o livro. E deixar aqui o acesso ao livro, né, Anne? É importante a gente explicar onde o pessoal consegue ter acesso, que é através da Home Editora, e que em breve a gente vai estar disponibilizando um e-book para o acervo digital da instituição. É importante para que os alunos possam ter um acesso mais direto, tá? Então, exatamente. Só enfatizando a fala de professora Juliane, esse livro ele serve de subsídios para que vocês consigam fazer escritas científicas, porque todos os capítulos eles foram baseados em evidências científicas. Então, foi construído com muita dedicação, com muito cuidado e muito zelo, para que sirva de acervo para você, que é acadêmico de enfermagem, ter acesso a esse material e construir outros materiais baseados em evidências científicas. gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o lançamento do livro Mulher em Foco, na 5ª edição do Enfermagem em Foco.